Amado Padre Joaci, nosso pároco desta querida e amada paróquia São José Operário, aqui de Formosa. Queridos noveneiros, equipe de festa do nosso padroeiro São José Operário, querido povo de Deus aqui presente e aqueles que também nos assistem. A nossa celebração no dia de hoje tem duas pontuações importantes para que possamos trazer ao altar as nossas intenções. Primeiro, o segundo dia da novena em honra ao padroeiro desta paróquia, São José Operário, que neste dia é rezado aqui na nossa novena como padroeiro da Igreja. São José é nosso intercessor e Senhor. Não se tem notícia de quem tem recorrido a Ele com fé que não tenha sido atendido. São José é sempre o protetor da família humana. E ele nos ensina a escutar o bom pastor, cujo domingo hoje celebramos, com destaque para a Jornada Mundial de Oração pelas vocações religiosas, sacerdotais, consagradas e também a vocação matrimonial. Neste domingo, a Igreja quer que nós criemos em nós o propósito de sermos ovelhas. Porque a ovelha escuta o bom pastor, o pastor que as conduz, que as dirige. E diferentemente dos bodes, dos cabritos, nós devemos nos colocar em atitude de ovelhas. As ovelhas gostam de se agregar, e essa é a imagem da Igreja. No início do cristianismo, e nós estamos lendo os Atos dos Apóstolos nesses dias, nós podemos ver que os cristãos se agremiavam em comunidades. Ovelhas. As ovelhas gostam de ficar juntas. Elas não se dispersam. É da natureza da ovelha ser assim, enquanto que a natureza dos bodes é o contrário. Dispersam, não escuta o pastor. Não há pastor de bodes, há pastor de ovelhas. E nosso Senhor usa nesta celebração essa temática. Eu sou o bom pastor. A Igreja é o grande rebanho de Jesus, o rebanho das ovelhas, o redil, o aprisco das ovelhas. A diocese é uma grande comunidade de paróquias, e cada paróquia é uma grande comunidade de comunidades, onde nós agregamos as capelas rurais, urbanas, os grupos, onde se reza missa. São comunidades, são as ovelhas que se reúnem para alimentar-se das coisas santas do céu, para escutar a palavra. O verdadeiro alimento das ovelhas é a palavra do Senhor. E depois, o seu corpo e sangue, a Eucaristia. Pois o nosso pastor e Deus, Rei e Senhor Jesus,
é pastor e ao mesmo tempo pasto. Ele conduz e alimenta. Aqui eu quero fazer lembrança de um verbo que precisa ser conjugado sempre, de forma determinante: o verbo cuidar. O zelo, o cuidado. As ovelhas precisam ser cuidadas. E Jesus quer cuidar, para que nós também cuidemos uns dos outros. Quinta-feira agora terá início em Aparecida, aos pés de Nossa Senhora, o Encontro Nacional dos Padres. Aqui da nossa diocese me parece que vai 1 ou 2. E exatamente este é o tema que os nossos sacerdotes vão refletir naquele grande e bonito encontro. Milhares de padres de todo o Brasil. O cuidado, o zelo. Porque os padres estão preocupados que eles também precisam ser cuidados. O povo de Deus quer que o padre cuide 24 horas do rebanho no lugar de Cristo, e é isso mesmo. Mas quem cuida dos padres? O bispo sozinho não dá conta. É importante que a comunidade também não só busque sugar as energias do pastor que representa Cristo, mas que as ovelhas também ajudem a cuidar do pastor, a cuidar do bispo, a cuidar do sacerdote. Nós temos tido experiências muito dolorosas de suicídios de padres, porque essa doença, essa patologia, ela está atingindo o mundo todo. Os militares, atingido médicos, pessoas simples do povo, jovens. O suicídio é uma agressividade que a pessoa impetra contra si mesma. E é um crime. É um atentado ao mandamento da lei de Deus, não matar. Quantas vezes nós escutamos pessoas que dizem: eu quero morrer, eu quero me matar. É uma ovelha que precisa de ser cuidada. E aqui, se nós fôssemos mandar levantar a mão, quem já pensou no suicídio, 80, 90% de nós aqui já pensou. Eu lembro, na minha adolescência, eu pensei no sofrimento, diante da perda da mãe, da pobreza, dos sofrimentos. Pensei, porque meu tio tinha suicidado. Eu pensei, será que não era bom fazer o mesmo? Mas depois lembrei das orações da falecida mãe, que incentivava a gente a ir adiante. E minha mãe havia falado muito para nós a respeito do suicídio do irmão que ela mais amava, o seu caçula, para que nós nunca pensasse naquela atitude. O tempo é para cuidar. Cuidar dos idosos, ovelhas que já não conseguem mais a dinâmica do trabalho, do empenho. Cuidar das pessoas que carregam deficiências. Eu sempre tenho assim uma estima muito grande pelo Nenê Araújo, sua esposa, que cuida do neto, que traz o neto para a missa todo domingo. Deficiente. É o cuidado, o zelo. Como também muitos casais que trazem. Agora na reunião
com o pessoal do caminho neocatecumenal da diocese toda, uma família lá com 12 filhos e uma menina na cadeira de rodas com deficiência. É o pai, a mãe, os irmãos, tudo cuidando. Bonito. É o zelo, isso é o pastoreio. Porque não só Jesus nos pastoreia, mas nós, pelo batismo, nós recebemos o triamunera, ou tríplice munus de Cristo, sacerdote, profeta e rei. O batismo nos fez unidos a Cristo sacerdote, para orarmos, não só pela nossa santificação, mas pela santificação dos outros, da igreja. Recebemos o profetismo de Jesus. Para ser profeta, não precisa sair às ruas gritando, condenando, xingando os que nos oprimem, os ditadores, aqueles que não respeitam a liberdade dos outros, nem a liberdade de expressão. Basta, meus irmãos, o jeito nosso de viver, a maneira nossa de ser, para que o profetismo de Jesus aconteça. Porque os cristãos, ovelhas do bom pastor, não configura o seu coração, a sua vida a esse mundo. Não escuta a voz do mundo, mas a voz do pastor. Certa vez, um coordenador de pastoral da família, que tinha um alto cargo na prefeitura onde ele trabalhava, me partilhava que numa ida a Goiânia, isso faz muito tempo, tem uns 15 anos que eu escutei isso, com o prefeito da época da sua cidade, alguns vereadores e secretários, todos homens, se hospedaram num hotel onde era oferecido aos políticos o menu das mulheres de programa. Bateram na porta dele, o camareiro. Está aqui o catálogo das mulheres para que o senhor escolha a sua companhia. Ele falou, como que é isso? Não, é isso mesmo. Aqui nós ofertamos também acompanhantes. Ele falou, olha aqui minha aliança. Eu sou casado, minha esposa está rezando o terço lá em casa e eu rezando aqui agora. Olha aqui minha vela acesa dentro do quarto. Olha a minha imaginha de Nossa Senhora que eu carrego. Eu sou católico. Eu amo a minha esposa e meus filhos. O camareiro pediu desculpa e saiu. No café da manhã, o assunto era as estripulias sexuais cometidas naquela noite de adultério, daqueles homens que deveriam zelar do povo. Certamente hoje já não tem mais isso, mas ficavam a roubar o dinheiro do povo para a prostituição. E eles olharam para ele e perguntaram como é que foi, esperando que aquele homem de igreja, ministro da comunhão, do encontro de casais com Cristo, da pastoral familiar, fosse falar para eles que também tinha pecado. E ele disse, vocês permitem eu dar uma palavra? Vocês precisam me conhecer. Eu sou um pai de família, eu sou um homem casado. Eu devo obediência ao meu Deus, eu devo prestar contas a Deus das minhas atitudes. Vocês, todos homens casados, o senhor prefeito, como vocês ousam ter esse comportamento? Todo mundo foi baixando a cabeça, ficaram sem graça, um saiu e ele também saiu. E ele me dizia, foi até o fim do mandato
nunca mais me chamaram para reuniões em Goiânia. É o profetismo. O homem profeta. Um homem que honra seu casamento, que imita São José, que cuidou da Santíssima Virgem Maria como homem casto, que zelou do menino Jesus como pai custódio, que não deixou nada a desejar no cuidado, no zelo com a sua família. Isso é profetismo. Sacerdote, todos nós ovelhas orantes. Profetas, todos nós ovelhas que dão um bom exemplo. Reis, ovelhas que trabalham, que zelam da igreja. Quando a gente vê toda essa estrutura da festa, a dificuldade que é isso. O Padre Joacir partilhava comigo outro dia o peso que é a festa, o jeito que precisa, mas em breve transformar a festa num fardo mais leve. Mas estão ali quem? As ovelhas do bom pastor, que imitando São José, ajuda a cuidar da grande família que é a Igreja São José Operário. Para terminar essa grande igreja, para zelar desta casa, para zelar do povo de Deus, da liturgia, dos que vêm beber a graça de Deus no altar da Eucaristia e na mesa da palavra. Somos ovelhas, meus irmãos, obedientes, ovelhas que amam os seus pastores. O povo de Deus fala mal do bispo, dos padres, das religiosas, dos coordenadores de pastoral, dos ministros. Eu penso que nós precisaríamos pedir a Deus o dom de ser ovelha, que não fala mal. Eu recebo toda semana um monte de reclamação, de denúncia dos padres, da diocese toda. As coisas mais bizarras. Porque o padre não purificou direito o cálice. Mas como que você lá do centro vai ver se o padre purificou ou não purificou o cálice? Porque o padre falou uma frase que eu não gostei. Vocês imaginam o bispo que não tem tempo para nada, tem que ficar escutando essas coisas no WhatsApp, umas mensagens compridas, de bobagem. No final fala: você já foi lá falar com o padre? Já foi lá pedir para ele que você quer rezar com ele um Pai Nosso, umas 3 Ave Marias? Para de falar dos padres, reze com eles. O Padre Joacir tem um livrinho escrito O Humano do Padre. O padre é humano. O padre, o bispo, tem misérias humanas, que todos nós carregamos um feixe de miséria do pecado original. Quantas vezes a gente tem que pedir perdão para as pessoas? Porque a gente falha. Rezem mais pelos pastores da igreja. Rezem mais e falem menos dos padres. Quando tem alguma coisa, para que exige o conselho? Para conversar com o padre, para pontuar: olha, essa atitude. A gente sabe que tem padre que é cabeçudo, que é ignorante, que é bruto, que não dialoga. Mas aí já é um problema do padre, porque Santa Catarina de Siena, no seu livro O Diálogo, que o meu pregador, no retiro do diaconato, você vai ler esse capítulo do livro durante a semana de retiro. E era exatamente as palavras de Santa Catarina a respeito dos pastores da igreja. E ela fala: eu vi centenas de bispos no inferno, na visão que ela teve do inferno, milhares de padres, casais, crianças, freiras, papas, vi 4.
Deus mostrou o inferno para aquela santa. O profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, tem um embate grande com os maus pastores. E nós, bispos, sacerdotes, precisamos fazer o meia-culpa, sempre reconhecer que nós somos pecadores. Por isso nós temos um retiro todo ano, de uma semana, para todo mundo confessar, pedir perdão, retomar o caminho da santidade. O sacerdote é o amor do coração de Jesus, mas nós, sacerdotes, a gente precisa também se colocar a caminho como ovelha. Somos pastores, mas de Jesus nós somos ovelhas. Como é bom isso, como é grandioso esse itinerário do padre. O padre é aquele homem que deita no chão no dia da sua ordenação para servir a Deus até a morte. E vocês sabem que o mais interessante na vida nossa de sacerdote, de bispo e de padre, que depois de 3 meses da nossa morte, ninguém lembra mais de nós. A gente não escuta uma intenção de missa dos padres que morreram na diocese, muito raramente, de Dom Ovídio, quem lembra? Mas é isso mesmo, o padre é para sumir no mistério do bom pastor, para se consumir no exemplo de São José. O que a Bíblia diz de São José? Praticamente nada. Mas diz uma palavra, ele era justo, basta. São José morreu, a Bíblia nem fala da morte de São José. Nem conta como é que foi, a gente fica curioso. Cumpriu a sua missão. Um pai de família, uma mãe de família exerce um pastoreio. É um servo, uma serva de pastoreio na família. Qual o papel do pai e da mãe? Amar um ao outro, gerar os filhos que Deus quiser, não é os filhos que você quer, não. Outro dia eu fiquei impressionado com uma mãe que chorava na minha frente com a sua filha de 18 anos, uma mãe viúva. E ela me diz: bispo, eu sou filha única, meu pai e minha mãe morreram. Meu marido era filho único, a mãe e o pai morreu e agora ele morreu. E a minha filha é única. Eu não tenho parente e nem minha filha. Falei: fica tranquila. O medo dela é morrer e deixar a filha sozinha. Tranquila que a gente cuida. Hoje tem essa mania. Não, eu quero um filho para poder ter tempo de cuidar de 4 cachorros. Mas uma mulher, uma mãe, que troca a maternidade para cuidar de animais. A mãe tem a missão, a maternidade, para gerar filhos para o céu, para Deus. Por que o diabo tem inveja de nós? Por que Satanás tenta as crianças, tenta as pessoas? Por que o diabo gasta tempo nos tentando? Porque são bilhões de demônios, são legiões que acompanharam Lúcifer no orgulho e viraram demônios no inferno. No inferno não existe amor, não existe verdade, não existe caridade, nada. No inferno é só a ira, só o ódio. Por que o diabo me odeia, odeia você, odeia seus filhos, odeia a criança que está no útero da mãe? Porque nós somos almas que vamos ocupar o lugar do demônio no céu. Quando nós morrermos, nós queremos ir para o céu e nós vamos ocupar os lugares dos demônios, que viraram demônios, que eram luzes. O diabo tem inveja, porque ele não dá conta, não pode mais voltar ao pastoreio de Deus. E quando uma mãe gera, ela empresta, juntamente com seu marido, os filamentos genéticos.
para formar o óvulo, o zigoto, o embrião. E ali, meus irmãos, quando há fecundação, Deus sopra o Espírito, cria uma alma imortal, eterna, para a eternidade. Deus é Deus, nosso supremo e eterno pastor. Nós somos as ovelhas. Eu gostaria de, apesar da homilia comprida, mas comentar 3 pontos de inimizade para com a alma da ovelha. 3 realidades que são nossas inimigas, nós como ovelhas: o mundo, o pecado e o diabo. São os nossos inimigos. Porque o mundo tem uma voz, o diabo fala pelo mundo. Padre Zezinho canta aquela música: se ouvires a voz de Deus, se ouvires a voz do tempo, se ouvires a voz do mundo. O mundo fala. O mundo fala, e quando nós escutamos a voz do mundo, nós abandonamos o bom pastor. Nós deixamos de entrar no redil, no aprisco de Cristo, e vamos entrar na miséria, na pocilga do diabo. O mundo das drogas, mundo da pornografia. Vocês que estão encegueirados na pornografia, busquem o quanto antes tratamento, confissão, direção espiritual. Se precisar tomar remédio, saia disso, porque a pornografia é também um bom caminho para o suicídio. Eu não sei quantas pessoas já ajudei a sair do suicídio por causa da pornografia. Por causa das drogas, por causa da prostituição. Eu visito o sex shop, compro essas coisas para melhorar o prazer sexual. Casal de Deus não precisa disso. Não. O sexo entre o casal ovelha, ele é um sexo de amor, não é um sexo de aproveitamento, não é o sexo com essas bizarrices que o mundo pornográfico oferece. Que coisa! Quanto pecado, quanta voz do mundo no seu ouvido de homem casado. Desculpa este assunto, mas se eu não falar, a Rede Globo não vai falar. Homens que querem usar as suas mulheres com uma sexualidade pecaminosa, imunda, antinormal, antinatural. Isso é pecado. É um absurdo, às vezes, a mulher ter que ceder à sanha de taradice de um marido que perdeu o contato com o bom pastor, que não escuta mais o bom pastor, mas está na internet vendo prostitutas fazerem sexo e quer que a sua esposa faça o mesmo. Esse homem não é ovelha. Ele é um cabrito, um pai de chiqueiro, imundo. Ou a mulher que, conversando com as amigas sobre fantasias, isso não é assunto de cristãos. A sexualidade do casal, a identidade do amor de um esposo e de uma esposa cristã, nunca sai dos 4 pontos de parede do quarto. O casal cristão não comenta as suas intimidades. Mulheres que ficam reunindo para conversar besteira, fantasias sexuais, vocês não estão escutando a voz de Deus.
Vocês estão escutando a voz do mundo, da imoralidade, da brutalidade da imoralidade. Os jovens cristãos vivem o seu namoro de maneira cristã, respeitando a virgindade um do outro, até o casamento. Os jovens pagãos, os cabritos, que não ouvem o bom pastor, esses ouvem a carne, a voz do mundo, a voz do pecado, a voz do demônio. Entra no pecado, mergulha na pocilga do pecado, vai descendo as escadarias orgulhosas do pecado, na escuridão da carne, e o diabo fala: mas faz isso. Não fique sexualmente só com uma pessoa. Fique com duas, com três, faça sexo com pessoas do mesmo sexo. Faça tudo. Não, faça sexo também com animal, a bestialidade. Mas você também pode fazer sexo com árvores. Você pode se tornar um pansexual. E aí depois não tem mais limite. Aí o diabo fala assim: suicida, você não tem jeito. O demônio usa o mundo para falar dentro de nós, e vai falando e levando a pessoa ao pecado, até chegar a um ponto que o diabo senta e dá uma gargalhada. Viu como foi fácil eu te trazer para mim? Viu como foi fácil? Eu tirei você dele. Aquele derrotado da cruz, que o diabo fala assim: isso é derrotado na cruz. Eu tirei você de lá, tirei você lá da igreja São José Operário, te trouxe para boate, te trouxe para o filme pornográfico, um namoro esquisito, para prostituição. Agora você já não é mais nada, você não tem nem como voltar. Suicida. Aí o besta vai e suicida. Quando a alma sai do corpo, ela encontra duas realidades que falarão a mesma coisa: ou o rosto do diabo, ou o rosto de Cristo ressuscitado. Se a alma infeliz, que bebeu a lama suja do pecado pensando que era leite com chocolate adocicado, e quando intoxicado não teve mais jeito de voltar, suicidou. A alma sai do corpo, no mundo espiritual contempla uma escuridão e um rosto fedorento que amisca a enxofre, horroroso, pavoroso, terrível, terrificador, que dá uma gargalhada satânica e diz: és meu, venha comigo. E a alma que abandonou a Jesus, bom pastor, agora vai acompanhar em definitivo o diabo ao calabouço do inferno, onde só existe a ira. E na descida para aquele ambiente, milhões de anjos decaídos, diabólicos, que zombam da alma, que abusa da alma. Um diabo fala: lembra, aquele dia foi eu que te tentei, te levei a ter sexo com um animal, aquele dia que eu te levei às drogas, foi eu. Nós te ganhamos, você agora é nosso, desce. Desce para a ira eterna contra Deus na escuridão profunda do inferno. Não se contempla a luz. Mas a alma ovelha, a alma que caminhou no caminho de nosso Senhor, a alma que confessou seus pecados, que zelou dos outros, que cuidou, que praticou o bem, a justiça, a honestidade, que serviu a comunidade, que viveu a alegria, que carregou a cruz do câncer,
o sofrimento na família, a pobreza, desemprego, tanta coisa, mas nunca apartou da cruz do bom pastor. Esta alma, meus irmãos, quando ela sai do corpo, ela mergulha numa luz e vê um rosto extremamente incandescente de amor, de luz e de santidade, o rosto de Jesus, que vai dizer a mesma coisa que o diabo diz, porque foi ao inferno: venha, és meu. E a alma não desce, ela sobe. No meio de coros de legiões angélicas a cantar cantos eternos, a suavidade do céu e da eternidade com Deus, e a alma contemplará o trono eterno do amor. E a alma se extasiará da alegria de poder adorar num amor que nunca se esgota, num amor dinâmico de eternidade, num fluir e refluir do rio da Santíssima Trindade, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, onde as almas encantadas com o eterno amor cantam os louvores eternos. Ao contrário de lá, onde a dinâmica é a dor, a dinâmica é o insulfo do ódio, da tristeza. Por isso, meus irmãos, vale a pena ser ovelha e dizer: Jesus, meu bom pastor, eis aqui a tua ovelha ferida, machucada, perdida, que precisa do seu alento, do seu cuidado. Jesus cuida de nós. Em 1987, no mês de janeiro, quando eu assumi meu ministério sacerdotal, antes de completar um mês, tantas dificuldades naquela paróquia, eu não sabia nada, não sabia ser padre, tinha que aprender. Liguei para o meu diretor espiritual, que morreu agora há pouco tempo, com 94 anos, de Covid. Padre Elia Volpe, meu pai, me deu a palavra. Estou angustiado, igreja vazia, não tem ninguém, tudo difícil, eu não sei nada, nunca assinei um cheque, não sei como que é isso. Ele falou: meu filho, vá visitar os doentes nas casas e nos hospitais. Tem hospital na sua cidade? Eu falei: tem 2 e grande. Pronto, pega um dia da semana, de manhã num, à tarde no outro, conversa com os médicos, visita os doentes, reze o salmo do bom pastor com eles, decore o salmo. Hoje eu já rezei acho que 8 vezes o salmo do bom pastor, só que na capela rezei 2 vezes, quando cheguei e quando saí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma. E assim o salmo vai te levando a esse encanto de Deus como pastor. É um salmo do rei Davi, o rei pastor que rezou ao Deus pastor. E hoje nós estamos aqui para dizer: Jesus, bom pastor, cuida de nós, como cuidaste de São José. Dai vocações à nossa igreja, toca o coração dos nossos jovens na paróquia São José, para que muitos possam ouvir a voz do bom pastor e dizer: eu quero ser um padre. Eu quero ser um padre para ser melhor do que o bispo, melhor do que o padre João lá na catedral, do que o padre Joaci aqui, do que o padre Joaquim lá na Santa Luzia, do que o padre Frauna ali na São Sebastião, do que o padre Pedro lá na Cristo Rei. Eu quero ser melhor do que eles. Vocês jovens, que são encantados com o mundo, você acha que a sua vocação tem sentido se for para ganhar dinheiro, para ter prazer? Cuidado. Minha avó dizia: meu filho, a beleza que encanta acaba, e a feiura
que espanta aumenta. Omnia transeunte, tudo passa. Você, menina, tão bonita, por que não ser esposa de Cristo? Uma freira. Ali tem uma freira idosa lá atrás, as irmãs. Esposa de Cristo. Eu creio que a irmã já tem uns 50 anos de vida religiosa, irmã. Já tem 50? Já tem 50 anos de freira. Esposa de Cristo. Nunca vai ficar viúva, porque o esposo não morre. É o bom pastor. Ah, mas parece que é tão triste a vida de uma freira. Não. Sofre, mas há uma alegria do sacerdote, da religiosa, do consagrado, que mesmo com as suas dificuldades, Cristo é o meu pastor 24 horas. Nós precisamos de padres, padres santos, religiosas santas, monjas santas, mas precisamos também de famílias santas. Se não tem família santa, não tem padre, não tem freira. Essas famílias de 1, 2 filhos, não dá freira, não dá padre para a igreja. Ah, mas eu não quero ter filhos. Por que tantos casais na diocese lá em Iaciara nós temos casais de 12, 13, 10 filhos do caminho neocatecumenal, tudo pobre. Uma alegria. Agora mesmo conversando com um casal ali de 12 filhos. A primeira agora, a mais velha, casou-se, está lá o genro. Família numerosa. Um pai simples, uma mãe simples, dando testemunho da felicidade de ter aquele tanto de filhos. Ah, mas eu não dou conta. Claro, se você não economizar na cerveja, na comilança desnecessária, nas coisas que não precisa, você não dá conta. Gerar um filho só, fazer laqueadura, vasectomia, pecar fazendo essas coisas, usar anticoncepcional. Conversando com a médica esta semana, numa missa que eu celebrei lá na Serra da Mantiqueira, uma médica que tem 6 filhos, médica nova. Falei, doutora, a senhora nunca teve nódulos, tumores? Falei, não. Mulheres que criam, mulheres que não usam anticoncepcional, mulher que não usa DIU, mulher que não usa essas coisas, dificilmente vai ter isso. Muitas famílias numerosas. É o rebanho. Nós só vamos ter padres religiosos abençoados de famílias que rezam, de famílias que têm amor pelos filhos, que geram filhos. Que São José Operário, nosso Pai e Senhor, Pai da Igreja, interceda por nós, pela nossa paróquia, pelo Padre Joaci, pelo nosso seminário, pela nossa diocese, para que nós sejamos uma igreja que caminha para o céu, sob o cajado do bom pastor, alimentando da palavra e da Eucaristia do bom pastor. E que Deus nos ajude a romper com o mundo, com o pecado e com o demônio. Que Nossa Senhora do Livramento nos livre com São José de todos esses males.